Neste vídeo vou focar alguns dos aspectos mais importantes no que diz respeito à manipulação de vértices, arestas e faces a partir de primitivas editáveis. Existem alguns aspectos que convém focar inicialmente antes de passarmos para a exemplificação de modelação a partir de primitivas. E neste caso concreto é um conjunto de aspectos relacionados com a movimentação de vértices, arestas e faces, aqui chamados mais propriamente por points, edges e polygons. E a movimentação deste tipo de objetos é extremamente importante porque vai permitir então criar aqui os nossos modelos 3D a partir das primitivas. Eu vou aqui colocar apenas um cubo, vou colocar aqui Ground Shading Lines para ver todas as linhas e vou separar este cubo aqui por dois segmentos em cada lado. Okay? Vou tornar este cubo editável. E reparem então o que é que acontece a partir do momento em que eu o torno editável. Eu passo a ter a possibilidade de utilizar estas três ferramentas. Okay? Eu tenho a possibilidade de selecionar apenas aqui neste caso, os vértices. Okay? Estes pontos que aqui se encontram. Posso selecionar apenas as arestas e posso selecionar as faces. Ora, primeiro aspecto fundamental para o qual eu quero chamar a atenção e que é o seguinte. Vamos reparar aqui no que diz respeito às faces. Quando eu clico numa face, como podem verificar, o nosso pivot point, ou aqui o eixo, fica aqui numa situação em que nos permite movimentar na horizontal, na vertical e na profundidade. Okay? Vamos verificar o que é que acontece em relação aos pontos. Se eu selecionar aqui um ponto, eu vou ter também aqui os três eixos alinhados com o meu mundo, neste caso. Ora, no entanto, reparem o que é que acontece quando eu seleciono as arestas, ou aqui as edges. Quando eu vou clicar aqui numa edge do meio, eu tenho aqui os três eixos, embora que invertidos, mas tenho aqui os três eixos que me permitem movimentar na horizontal, etc., e na vertical também. Mas o que vai acontecer quando eu seleciono uma aresta aqui do topo? Bom, eu vou puxar aqui um bocadinho e reparem o que é que acontece. Esta coisa estranhíssima de aparecer aqui o meu pivot point virado assim com 45 graus para cada lado, ok? Só aqui na horizontal é que eu vou conseguir mover desta forma. Mas se eu quiser mover na vertical, bom, eu só tenho aqui o eixo assim ou o eixo desta forma. Bom, eu vou mostrar como é que nós resolvemos esta circunstância. Aqui no topo nós temos aquilo que se chama o Coordinate System, o sistema de coordenadas, que por defeito varia entre mundo e objeto. Ora, neste caso ele está definido para ser para objeto. Se eu clicar sobre ele, vai ficar definido para mundo. E reparem automaticamente o que é que aconteceu ao meu pivot point. Ele automaticamente foi-se colocar numa posição muito mais interessante para eu poder modelar aqui os meus espaços, ok? Portanto, sempre que nós estivermos a modelar aqui e acontecer esta circunstância, isto é, eu estar aqui a selecionar e depois ter este aspecto terrível que é ter aqui um pivot point que não me ajuda em nada, a menos que eu selecione mais do que um e neste caso vai aqui intermediar-se ali no meio o ponto entre os elementos que estão selecionados. Quando eu seleciono uma edge vou ter esta dificuldade. Bastará para isso clicarmos aqui e vamos ter a possibilidade de mover na direção mais desejada. Um outro aspecto que acontece também com alguma frequência é, por exemplo, o facto de nós podermos selecionar aqui este ponto, selecionar aqui este, ok? E selecionar aqui este e vamos arrastá-los para ali. E vamos imaginar o seguinte, bom, mas eu agora queria alinhar todos estes pontos, como é que eu vou fazer para os alinhar? Poderemos pensar o seguinte, vamos abrir aqui os 4 painéis e vamos selecionar aqui os pontos para os conseguir rapidamente identificar ali no nosso espaço, ok? Eles estão aqui selecionados, ok? Mas reparem, eles estão desencontrados aqui. Ora, o que vai acontecer então é o seguinte, eu vou fazer aqui um clique com o botão do meio do meu rato, do meu mouse, e vamos selecionar. Estes 3 pontos estão selecionados, então eu posso utilizar aqui esta ferramenta do Scale, que apesar de não permitir fazer um scale dos objetos, neste caso dos pontos, porque eles são unidimensionais, ele vai me permitir fazer o seguinte, uma vez que eu tenho os 3 pontos selecionados, e se eu agora redimensionar, reparem o que é que vai acontecer, ele automaticamente vai me permitir ali alinhar os pontos daquela forma. E desta forma eu tenho um mecanismo, embora que um pouco mais artesanal, para poder então selecionar, e neste caso redimensionar os pontos de forma a alinhá-los por completo.
No que diz respeito às seleções, já falámos aqui sobre a questão da seleção, devemos ter sempre muito cuidado com a forma como nós selecionamos os objetos. E para isso, muitas vezes, vamos aqui utilizar a seleção em retângulo para selecionar, por exemplo, estes dois pontos, mas temos que ter em conta aqui esta opção do Only Select Visible Elements. Neste caso, ela por defeito está ativa, o que quer dizer que eu só selecionei aqueles elementos visíveis. Se eu retirar dali aquela opção e voltar a selecionar aqueles elementos, o mais certo é que às páginas tantas eu estou também a selecionar elementos que estão por trás. Neste caso não deu, mas vamos aqui selecionar estes pontos de cima e reparem o que é que vai acontecer, foi selecionar estes pontos por completo. É preciso ter muita atenção, este é um dos erros mais frequentes para quem utiliza esta ferramenta do Cinema 4D. Uma vez que falei aqui da questão da seleção, convém também informar que a tecla de atalho para a seleção é a tecla 0. Neste caso, se pressionar a tecla 0, automaticamente vou selecionar a tecla de atalho de seleção. Se eu alterar ali para um outro tipo de seleção e pressionar a tecla 0, ele vai abrir a seleção em forma de retângulo, que é uma das mais comuns. Quero chamar a atenção também que neste caso, nas seleções, vamos partir do pressuposto que esta opção está aqui assinalada e que eu vou tentar selecionar, por exemplo, os 3 pontos que constituem os vértices que aqui estão. Ora, se eu selecionar tudo isto, aparentemente eu terei selecionado os 3 pontos, mas reparem o que é que vai acontecer na prática. Na prática só selecionei um. Eu queria selecionar estes 3 pontos que aqui estão. Então para isso o que eu faço é retirar daqui esta opção e voltar a fazer esta seleção e então reparem, cá estão os 3 pontos selecionados. Sempre que eu quero fazer seleções, seja de faces, de arestas ou de vértices, eu posso aumentar ou diminuir o volume da minha seleção. E neste caso, se eu quiser aqui aumentar a minha seleção, para além destes 3 pontos, selecionar estes 3 pontos de baixo, eu vou aqui centrar e vou pressionar a tecla Shift e depois vou desenhar ali. E neste caso concreto, eu vou então ter os pontos do topo e os pontos do fundo selecionados. Para remover a seleção, bastará simplesmente clicar fora do espaço, mas reparem o que é que acontece. O objeto, se não estiver selecionado, ele deixa de estar ativo para eu o movimentar, etc. Mas assim que eu seleciono, ele volta a ter aqui os elementos selecionados. Ora, para isso, bastará fazer aqui um simples retângulo fora e a seleção vai desaparecer. No caso concreto das faces, vai acontecer o seguinte, reparem. Eu vou aqui colocar Select Visible Elements Only e reparem, se eu quiser selecionar estas duas faces, eu faço aqui um retângulo, mas não acontece rigorosamente nada. Ora, o que acontece é o seguinte, para selecionar as faces, eu tenho que as selecionar e elas têm que ficar completamente embebidas no interior do meu retângulo, ok? Só as faces que forem embebidas no interior de um retângulo é que vão ser selecionadas. Neste caso, vão ser apenas selecionadas as visíveis. Se eu quiser selecionar todas as faces do topo, eu terei que fazer da seguinte forma. Se eu fizer desta forma, só vou selecionar as duas do de cima. Neste caso, se eu quiser voltar aqui a selecionar estas duas, vou pressionar Shift, vou fazer um retângulo à volta delas e elas vão ser selecionadas, ok? Portanto, temos aqui vários mecanismos interessantes relacionados com as seleções. É necessário praticar um pouco a questão da combinação entre teclas de movimentação e depois as teclas de seleção, ok? Para que nós possamos estar mais habituados então a utilizar estas ferramentas e para que possamos tirar o melhor partido e a maior velocidade na execução da nossa modelação. No próximo vídeo vamos então começar aqui a introduzir algumas ferramentas, algumas opções, nomeadamente aqui do Mesh e Create Tools, etc. Vamos começar a introduzir aqui a utilização de algumas destas ferramentas e a sua importância. Vou sempre chamar a atenção para alguns aspectos fundamentais, como é, por exemplo, o caso deste. Reparem, se eu apagar daqui uma aresta, o que vai acontecer é que vai desaparecer daqui este espaço por inteiro. Se eu apagar esta aresta, vai desaparecer o espaço por inteiro. No entanto, se eu selecionar os pontos, reparem o que é que vai acontecer. Em alguns casos, neste caso até não aconteceu, porque eu selecionei as arestas, mas em alguns casos vão ficar aqui pontos perdidos, ok? Nós vamos ver também como é que nós podemos resolver essa situação.